obviamente, nós precisamos nos atentar que a besta do Apocalipse 13, a principal função dela, na verdade, o centro, o epicentro da grande tribulação, serão os territórios que nós já conhecemos na palavra, tá? Turquia, Síria, Iraque, Irã, Judá, Egito. Podemos colocar as bases aqui da Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, a Grécia. Esses territórios serão o epicentro da grande tribulação, tá? Não se esqueçam disso. Fiquem sempre com o que a Bíblia diz. A importância também, eu tô vendo muita gente aí, principalmente nessa questão, falando com referência do eclipse que vai acontecer, e eu vi até uma profecia aí que tá, o pessoal acaba viralizando aí na internet, né? E vocês que têm escatologia na veia, vai tirar isso de letra, né? Porque estão falando aí que Edom é os Estados Unidos. Você consegue entender a importância de você conhecer a palavra, literalmente, e conhecer a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz? E aí, a galera tá espalhando, colocando como se Edom fosse a América, e por isso tem um juízo estabelecido para a América, por conta que a América é Edom. Sendo que, biblicamente, nós já conhecemos todo o contexto escatológico bíblico, geopolítica, geografia bíblica, né? Que nós conhecemos, nós sabemos que, na verdade, os edomitas, eles saem da descendência do Esaú. Esaú vem do seu direito de primogenitura, aí ele tem o seu nome trocado para Edom. Edom quer dizer vermelho. E a descendência do Esaú, na verdade, são os edomitas, amalequitas, que hoje são os árabes. Isso não tem nada a ver com a América, tá? Então tome cuidado com isso, né? Então, o importante é vocês conhecerem. Quando vocês conhecem a palavra, vocês podem perceber que ninguém consegue mais tirar aquilo que vocês já leram na Bíblia, tá? E tudo que eu afirmo aqui pra vocês, galera, com os gráficos, esses gráficos são pautados na Bíblia, tá? Não é o que eu acho, o que eu penso, não. Tá? Todos os nossos gráficos são pautados na Bíblia. Tem textos específicos. Esses textos aqui nós estamos lendo lá em Gênesis, né? Os textos de Gênesis, né? Nós pegamos aí desde quando nós vemos as bases estabelecidas, desde Gênesis ali, nós podemos pegar, Gênesis 9, 7, na verdade, desde o dilúvio, né? Nós pegamos 6, 7. Desde ali, nós vamos traçando a descendência quando eles saem da arca, né? E as descendências é bem estipulada ali. Depois de Abraão, é tudo descrito certinho. Sara tem o Isaac. Isaac tem o gêmeo Jacó e Esaú. Da descendência de Jacó saem os judeus, as 12 tribos. Da descendência de Jacó saem as 12 tribos. Da descendência de Esaú saem os edomitas, amalequitas, que hoje são os árabes. Tem também os ismaelitas, que é o primogênito do Abraão, né? No caso, primogênito. Ele também, Agar, era da Arábia, de acordo com a palavra. Tudo que eu estou citando para vocês aqui é Bíblia, tá? Agar da Arábia também, ou seja, o Ismael sendo também um mestiço, basicamente descendente de Abraão, mas com árabes. Todos eles, na verdade, são mestiços, né? Dentro dessa base, ok? E aí nós vemos também os midianitas, os moabitas, descendentes de Ló, os amonitas, que hoje são árabes também, que na verdade árabe quer dizer mestiço, tá? Que é a raça. Então, eles são mestiços, né? Basicamente. Então, cuidado e fiquem com aquilo que a Bíblia diz, para vocês não desfocarem da profecia, tá? Porque aí vocês ficam tão focados nisso e acabam descredibilizando a profecia, ou quando não se cumprir, vocês vão achar que a Bíblia é mentira. Não, é que eles citam coisas como se fosse da Bíblia, mas não é. Tomem cuidado com isso. E eu falo com todo respeito e amor, tá? Porque vocês sabem que tudo isso aqui nós já estudamos, então, para quem tem escatologia na veia, isso aqui até já é conteúdo de primeira série, vamos colocar assim, né, pra gente. Amém? Bom, vamos lá, vamos para os primeiros twitters dessa noite. Eu creio que vai ser uma live incrível também para as nossas vidas, de muita revelação. Vamos lá? Então, o Putin, como vocês viram lá uma das últimas visões que eu trouxe aqui para vocês, quando eu via um ataque acontecendo, né, um ataque islâmico acontecendo, basicamente naquela visão que eu tive, ao meu ver, eu estava numa escola, tá? Eu via bancos, eu via pessoas, tinha pessoas de qualquer idade, tava ali, tudo misturado, né, e tudo mais. Eu saía correndo pra fora ali, quando eu via aquele ataque acontecendo, aquele grito, dizendo que o que estava sendo executado ali era uma jihad, né? Jihad quer dizer guerra santa, tá? Quando alguém do Islã, de qualquer vertente que seja, se levanta para erradicar da terra aqueles que eles consideram como sendo impuros, né? Ou todos aqueles que se opõem ou que não adoram a Allah, qualquer coisa assim, seja cristão, seja qualquer outra, qualquer um que não adore a Allah. Então eles consideram isso como uma guerra santa. Basicamente é isso, tá? Jihad, né? E aí então eu vi esse grito, eu saía correndo pra fora, pulava um muro ali, um portão ali que tava ali, eu pulava e começava a gritar. Eu arrebentava ali, tentava arrebentar o portão, né, e tudo mais, e começava a gritar para as pessoas chamarem a polícia porque tava havendo um ataque ali dentro. Basicamente, tudo que eu descrevo ali, nitidamente, basicamente, muito parecido com aquilo que aconteceu lá na Rússia, tá? Porque vocês viram que foi justamente nesse mês que eu disse, as coisas aconteceram, né?
E como eu costumo contar da forma que eu vejo, tanto que hoje eu tenho outra visão para contar para vocês, algo que eu vi, eu vou contar exatamente como eu vi, aí quando tiver o desenrolar nós entendemos muito melhor do que até mesmo agora, né? Como acontecia até mesmo com Daniel, que ele via a profecia e Deus falava para ele que só no tempo do cumprimento é que haveria um conhecimento, um entendimento perfeito, né? E aí nós vemos agora que o Putin, então, ele confirma que literalmente, né, saiu no Metrópolis até, o Vladimir Putin admite que o ataque lá na Rússia foi executado por islâmicos radicais, tá? Então corrobora muito bem com aquilo que havíamos profetizado. Isso foi esse mês, tá? Nós profetizamos esse mês que esse ataque aconteceria e tudo mais, que seria algo bem intenso. Até coloquei outra também hoje para vocês, um outro corte eu coloquei para vocês também, de algo que eu via do sequestro acontecendo e tudo mais, né? E aí ele diz assim: sabemos de quem são as mãos que cometeram as atrocidades contra a Rússia. Agora estamos interessados em saber quem é o mandante, afirmou o líder russo à tarde dessa segunda-feira, dia 25. Então nós já percebemos, tá? Eles estão demais instigando Putin a tomar decisões radicais, tá? Vocês veem que nitidamente, tá, gente? Isso não precisa você ser um expert em geopolítica para entender isso, tá? Eles estão fazendo de tudo para que o Putin tome decisões radicais, ok? Para que eles possam ir para tudo ou nada. Novamente, o ano fundamental seria este ano, por conta que esse ano tem eleição na América. Então é um ano que vai decidir basicamente o futuro da humanidade para os próximos 10 anos pela frente, que inclusive cai no tempo da corroboração que nós temos aqui para a profecia se cumprir. Até 2033 ali mais ou menos, 2033, 34 seria o limite de tudo e tudo mais. Ou seja, este ano vai determinar os próximos 10 anos. Só para vocês terem ideia de como estamos vivendo, né? O tempo sério que estamos vivendo, profético, né? Dentro de tudo. E tudo que nós falamos aqui para vocês, critérios e as afirmações que nós fizemos aqui, é dentro da base bíblica, tá, gente? Não tem nada de achismo, nada que eu acho aqui, tá? E quando for algo que eu acho, eu digo antes. Por isso que nós sempre afirmamos muito, tá? O pessoal que tá pedindo aí o nosso e-mail, tá? É este que tá aí embaixo, ok? Para contribuições, muito obrigado. Em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Aí, nós vemos então o que eles estavam dizendo. Eles já sabem qual foi as mãos que efetuaram o ataque, porque eles são, na verdade, o Islã hoje é utilizado como uma estratégia de G, basicamente, que é comparável, tá? Com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A estratégia deles é de suma importância para o mal ser utilizado, por isso que é utilizado pelo próprio diabo, Satanás, nos dias de hoje, de uma forma, porque ele vai no prenúncio do tudo ou nada. O que é o prenúncio do tudo ou nada? Quem se lembra do que foi utilizado pelo Japão quando eles atacaram Pearl Harbor? Quem se lembra qual foi o método que eles utilizaram? Vocês se lembram disso? Escrevam para mim aí. Qual o método? Isso aqui é coisas históricas, para você entender que o espírito que está por trás trabalhando, quando a gente entende a percepção da criação, que é a questão da vida, que Deus sempre quis que o homem tivesse vida eterna. Quando o homem cai, então, perdendo esse preceito, nós vemos então com o ministério do próprio diabo Satanás, que a Bíblia diz então que ele veio para roubar, matar e destruir. Então esse é o objetivo do diabo, né? Ele basicamente, a queda dele agora, a sua essência é justamente essa, ok? Matar, roubar e destruir, ok? Então dentro dessa base, quando você tem essa percepção, entenda, quando eu vejo um acontecimento de guerra real acontecendo, aquilo ali são guerras espirituais que estão acontecendo de uma forma poderosa e que está determinando que pessoas estão indo para o céu e para o inferno naquele momento, dentro desse contexto em massa, ok? Então esse critério do kamikaze, ok, que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, obviamente esse preceito é um preceito diabólico, tá? De você não acha que essa questão naquele conflito, né, na questão da malignidade, é completamente diferente de um sacrifício, ok? Como foi efetuado um exemplo por Jesus da cruz para a remissão dos nossos pecados, né? A intenção, exemplo, Jesus morreu para nos dar vida. Os ataques que eles fazem, na verdade, a intenção é tirar o máximo de vidas possíveis. Consegue compreender? Então o diabo sempre trabalha em oposição àquilo que Deus faz. Então enquanto Jesus ele se sacrifica para nos salvar, aqueles que são filhos do diabo, filhos das trevas, ele justamente efetua um auto-sacrifício para erradicar o máximo de pessoas possíveis. E obviamente as pessoas
sem salvação, vão em massa para o inferno. Não somente aquele que o cometeu, mas provavelmente aqueles que estão sendo fatalizados também por se não entregar a sua vida a Cristo. Estão comigo? Estão conseguindo entender isso daqui? Ou seja, por isso que o Islã, com certeza, é a maior arma que o diabo tem para utilizar nesses últimos dias. Porque justamente, além de estarem erradicando sua própria vida, com ataques suicídios, kamikaze, suicídios e tudo mais, obviamente eles estão erradicando o máximo de almas possíveis e levando essas pessoas para o inferno. Estão conseguindo compreender isso daqui? Vocês estão conseguindo compreender? Ou seja, o método de utilização lá atrás, isso foi espiritual. Muitos não compreendem, mas foi espiritual. Tanto que foi um dos motivos dos britânicos, juntamente com a América, deles utilizarem basicamente a maior piriba que já houve na história naquela época, que acabou basicamente com a Segunda Guerra Mundial. Apesar dos nazistas já terem perdido a guerra quando eles jogaram as biribas de cogumelo lá, em Nagasaki, Hiroshima, tudo mais. Mas você vê o preceito, e na verdade quem saiu ganhando com tudo isso, apesar de pós isso o mundo ter vivido em paz, né, dentro desse contexto, mas você viu a quantidade de almas, basicamente, que em massa foram para o inferno. Isso é a realidade da coisa, tá, gente, que a gente vive. Porque no período da graça, tecnicamente, não tem outro caminho a não ser Cristo. E se eles não estão em Cristo ou servindo a Cristo, tá? Obviamente, essas pessoas foram em massa para o inferno, tá? Dentro daquele contexto. Ou seja, sem dúvidas, esses métodos de erradicação de pessoas, sem dúvidas, é inspirado e ocasionado pelo próprio diabo, Satanás. Estão conseguindo compreender isso aqui? Ou seja, se o diabo é o opositor de Deus, Deus veio para dar vida, o diabo veio para tirar. E quem é justamente aqueles que eles mais utilizam para retirar vidas? Assim como aconteceu nesse ataque agora, que nós acabamos de ver na Rússia, em que basicamente 150 pessoas, 137 a 150 pessoas foram fatalizadas ali. Vamos supor, aquelas pessoas todas estavam em Cristo? Ok, foram fatalizadas, hoje estão com Deus. Se aquelas pessoas não aceitaram a Cristo, se elas negaram a Jesus, principalmente se tratando dos locais em que elas vivem, né, em que o evangelho é mais restrito, a essência do verdadeiro evangelho é mais restrito, né, e tudo mais, provavelmente as pessoas foram fatalizadas e há perdição em massa, tá? Por isso a importância que você deve entender, quando eu sou muito radical aqui, quando eu prego, em relação a importância da pregação do verdadeiro evangelho. É o evangelho de remissão de pecados, salvação pura. Quando nós entendemos do período que vivemos e que muitas pessoas estão indo em massa, falecendo em massa, o único evangelho que deveria ser pregado neste momento é o de salvação, aquele que o João Batista pregou. Eu arrependei-vos. Batizem, aceitem a Jesus e sejam salvos. Somente isso. Essa deve ser a essência do evangelho dos últimos dias. É o arrependei-vos. É o conserto sobre aqueles que estão longe de Deus. Porque, obviamente, vamos supor que eles estão ali e muitos deles ouviram a teoria do evangelho da prosperidade. Esse evangelho tem poder de salvar alguém? De levar alguém para o céu? Não tem. Ok? Nada. Pelo contrário, o próprio Jesus, ele foi anti esse evangelho. Ele pegou contra esse evangelho. Quando ele diz, então, se você não estiver disposto a pegar a tua cruz, negar a si mesmo e me seguir, você não pode ser meu seguidor. Primeiro você tem que se negar, pegar a cruz e depois vir. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas junteis nos céus. Então toda a base do evangelho de Cristo é sempre em oposição ao acúmulo terreno, né? E quando houver acúmulo terreno, que seja para a expansão do evangelho de salvação. Consegue compreender? Ou seja, por isso que eu sou muito enfatizante nisso e prego e bato muito nisso, tá? A importância de nós expandirmos o verdadeiro evangelho em relação ao critério do batismo, que é importante demais para esses dias. Porque literalmente pessoas estão morrendo em massa, tá? Nós vivemos um período de guerra, nós não estamos no período de paz ainda, né? De paz, nem paz e segurança ainda se fala. Por mais que eles citam em algum momento, mas não na prática, né? Somente pronunciam, né? E aí nós vemos então que o Putin agora expõe o Islã, que não por coincidência, tá? Quando nós colocamos isso daqui para vocês, basicamente a representação que nós sempre trouxemos para vocês, que seria da besta do Apocalipse 13, que na verdade é a representação do islamismo, né? Aqui, ó, isso aqui sempre teve escrito, tá? Aqui para vocês, ó, os nossos slides, ó. O islamismo, tá? Então a besta do Apocalipse 13 é a representação do Islã. Essa circunstância mais radical islâmica.
ok? É justamente essa base. Que não, por acaso, são eles que estão causando terror no mundo. Porque, obviamente, não tem ninguém a mais sendo utilizado pelo diabo do que eles na Terra, tecnicamente falando, ok? Em oposição contra o povo de Deus, né? Que justamente Deus separa um povo, escolhe a nação de Israel, e todos estes, justamente, a religião que eles seguem é exatamente estas, tá? Por mais que eles dizem, não, muitos pacíficos, muito ok, né? Mas na sua maioria, os que seguem o Alcorão, literalmente são, na sua essência, são radicais, né? Dentro dessa vertente xiita e sunita. E aí nós vemos também que dentro dessa composição, a própria Turquia, para vocês terem ideia, olha isso aqui. A Turquia lança uma grande operação de segurança em 8 províncias e detém 40 suspeitos de terrorismo do ISIS. Olha aí. Então vocês veem que até entre eles mesmos que tem essa vertente muçulmana, tá? Porque na verdade nós estamos falando aqui dos turcos otomanos, que no caso seria a Turquia, né? São turcos otomanos. E aí entra nessa vertente também dos árabes, na outra vertente ali das outras partes do Oriente Médio e tudo mais. Mas você percebe que a religião é a mesma. Apesar da Turquia se declarar ser uma vertente mais sunita, né? Mas você vê que tem influências em várias. Eles entre si, irmãos, eles trabalham com base no pai da mentira. Né? Você vê que o Erdogan, que seria essa vertente que tá dando essa ordem agora para prender o ISIS, você vê que ele atira para tudo que é lado. Uma hora ele tá puxando mais saco do Putin, outra hora ele tá puxando mais saco da Ucrânia, outra hora ele tá puxando mais saco dos Estados Unidos, outra hora mais na vertente da Arábia. Então você vê que ele atira pra tudo que é lado, tá? O Erdogan é uma das pessoas menos confiáveis na humanidade hoje, colocando nessa composição. Então agora você vê que o Putin tem dito: vou erradicar o Islã da Terra, o ISIS da Terra. Ele disse, né? Aí agora você vê que o Erdogan também na Turquia tá tomando a mesma vertente de agora prender 40 desses terroristas e tudo mais. Aí nós vemos, que eu sempre tenho dito pra vocês aqui, que na verdade, basicamente, um dos grandes patrocinadores que houve do ISIS na história, se não o criador do ISIS, foi a América. Ok? É um filhote da América, o ISIS. Ok? Então você vê que não dá pra se entender se o ISIS foi utilizado por um momento, depois se rebelou contra a América e houve e vive a sua independência, não dá pra se entender. Ou continua debaixo da tutela da América, dos Estados Unidos, ok? Sendo utilizado como massa de manobra no Oriente Médio, ok? Como GES ali para procuração. Então, quando os Estados Unidos precisam executar alguma missão ali, alguma coisa para instigar alguém ou a algo, os Estados Unidos não faz isso com as próprias mãos. Ele institui esses bonecos que eles têm ali no Oriente Médio. Dentre eles, tecnicamente, seria o ISIS, tá? Novamente, não dá para se entender se os Estados Unidos ainda têm a tutela do ISIS, a não ser que... Por que é importante nós entendermos? Dentro dessa composição. Se tá mais pra sim do que pra não dentro dessa base. Por quê? Porque por conta do governo que está no poder hoje. Por conta dos objetivos que nós vemos que ele tem. Por conta das eleições do final do que vai ter aqui nesse ano ainda, as eleições da América, por conta que existe um governo de esquerda no poder, esse governo está sob a tutela do Biden, que era justamente o vice do Obama, que justamente foi basicamente dos grandes patrocinadores do ISIS, ok? Ou seja, o Obama é quem continua por trás de tudo isso. Então nós vemos que, tecnicamente, não conseguimos enxergar o Biden no poder da América, ok? Ou alguém enxerga, isso aí você dê sua opinião, tá? Eu mesmo não consigo enxergar que o Biden está no poder da América, principalmente com o estado que ele tá, né? Sim, eu consigo enxergar com a mesma política que o Obama teve. Tanto que nós falamos isso antes das eleições da América, né? Então nós vemos que isso tem se acendido, tá? Então é importante vocês entenderem essas vertentes, porque agora basicamente se o ISIS está sendo utilizado para a América e a Turquia está indo contra o ISIS, na verdade a Turquia está indo contra a América, ok? E o importante disso, quando acontecem essas coisas, são o quê? São as investigações. Aquilo que acontece posteriormente, que é justamente disso que o Putin tá falando, tá? O Putin tá, na verdade, dizendo que eles sabem quem foi que efetuou a prática, mas agora eles querem saber quem foram os mandantes. O Putin tá acusando o Ocidente. Basicamente é isso, ok? Ou seja, aquilo que já corrobora para nossa mentalidade, corrobora para o entendimento geopolítico desde a época que o Obama estava no poder, e agora corrobora porque o chefe de Estado, basicamente, entre linhas, tá acusando o Ocidente do mesmo. Ok? Vocês estão conseguindo compreender, então, a análise? E a importância é quando vai girando em torno daqueles em que a Bíblia profetiza que vai estar em torno da profecia final.
Então nós temos já Israel dentro do contexto profético agora, a Turquia da mesma forma agora lutando contra o ISIS, que atacou a Rússia, que está lutando contra o Ocidente, que o ISIS trabalhando para o Ocidente. Então você vê que tudo está interligado. Eles estão instigando ao máximo, tá? Ao Putin a fazer uma decisão ali para que eles tenham credibilidade para efetuarem os ataques posteriores, né? É o que nós enxergamos, tá? E aí, vocês veem que a partir deste momento, quem aqui se lembra e estava na live, quando eu tinha dito para vocês, gente, se preparem, porque agora nós veremos um aumento de ataques muçulmanos, terroristas, né? Por diversos locais do mundo. Quem se lembra daquela live que eu citei para vocês? Quem tava nessa live e se lembra? Aí, a partir daquela live que eu falei para vocês, se eu não me engano, naquela semana começou os ataques a acontecerem. Vocês se lembram disso? Quem se lembra quando eu citei isso para vocês? E agora nós não estamos fora de nada disso, tá? Há uma ascensão do surgimento, quando a Bíblia diz: a besta que viste era e já não é, mas rechos girado do abismo, né? Então, é esse critério falando a respeito do Islã, tá? Que a Bíblia diz. Vamos lá, curta, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu like, e aí eu vou fazer uma base aqui com vocês após o compartilhe. Vamos lá? Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo.